Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 1 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo São Ludovico Pavoni. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, a comemoração dos santos mártires Venâncio, bispo, e companheiros da Dalmácia e da Ístria, isto é, Anastásio, Amaro, Pauliniano, Télio, Astério, Septímio, Antioquiano e Gaiano, que a Igreja venera na mesma festividade. No século III e IV. Em Tessalônica, na Macedônia, atualmente na Grécia, as santas Ágape e Quíonia, virgens e mártires, que, na perseguição de Diocleciano, por recusarem comer das carnes dos animais sacrificados aos ídolos, foram entregues ao governador Dulcécio e condenadas à fogueira. Morte 304. Na Palestina, Santa Maria Egipsíaca, que era uma famosa pecadora de Alexandria e, pela intercessão da Virgem Maria, se converteu a Deus na cidade santa e se consagrou a uma vida penitente e solitária além do Jordão. Morte século V. Em Laocone, perto de Amiens, na Gália, hoje na França, São Valérico, presbítero, que atraiu muitos companheiros à vida eremítica. Morte no século VII. Em Ardatric, na província de Munster, na Irlanda, São Celso, bispo de Armagh, que promoveu diligentemente a renovação da Igreja. Morte em 1129. Em Grenoble, cidade da Borgonha, na França, Santo Hugo, bispo, que se empenhou na reforma de costumes do clero e do povo e, durante o seu episcopado, movido pelo ardente amor à solidão, ofereceu ao seu antigo mestre São Bruno e companheiros o ermo de Chartreuse, do qual foi o primeiro abade. Durante quase 50 anos dirigiu esta igreja com o seu admirável exemplo de caridade. Morte em 1132. No mosteiro cisterciense de Bonnevaux, localidade do Delfinado, na França, o beato Hugo, abade, cuja caridade e prudência promoveu a conciliação entre o Papa Alexandre III e o Imperador Frederico I. Morte em 1194. Em Caithness, na Escócia, São Gilberto, bispo, que construiu em Dornoge a igreja catedral e fundou hospícios para os pobres, ao morrer,
recomendou o que sempre observou na sua vida, e não prejudicar ninguém, suportar com paciência as correções divinas e não incomodar ninguém. Morte em 1245. Em York, na Inglaterra, o beato João Breton, mártir, pai de família, que, no reinado de Isabel I, foi várias vezes incriminado pela sua perseverante fidelidade à Igreja Romana e por fim, falsamente acusado de alta traição, morreu estrangulado. Morte em 1598. No Funchal, cidade do Arquipélago da Madeira, em Portugal, o beato Carlos de Áustria, Carlos I de Habsburgo, que contribuiu diligentemente, pela sua condição régia, para o fortalecimento do Reino de Deus. Morte em 1922. Morte em Guadalajara, região de Jalisco, no México, os beatos Anacleto González Flores, José, Jorge Raimundo Vargas González, Luiz Padilla Gomes, José Dionísio, e Raimundo Vicente Vargas González, mártires. Morte em 1927. Vida de São Ludovico Pavoni doou-se total e concretamente pelos jovens. Origens. Ludovico Pavoni nasceu em Brescia, Itália, no dia 11 de setembro de 1784. Primeiro de 5 filhos, ele viveu em um tempo de mudanças políticas e sociais, na Revolução Francesa, 1789, a Revolução Jacobina, 1797, a dominação napoleônica com suas diversas denominações, e enfim, desde 1814, a dominação austríaca. Política do amor aos jovens pobres. A política de Ludovico Pavoni, ordenado padre em 1807, foi sempre e unicamente a do amor. Renunciando a fáceis perspectivas de carreira eclesiástica, soube doar-se com generosa criatividade a quem tinha mais necessidade, os jovens, e entre esses os mais pobres. Para eles, abriu seu oratório em 1812. Empenho catequético. Dedicava-se, ao mesmo tempo, como notará o bispo, a ajudar os párocos, instruindo, catequizando com homilias, catecismos e com retiros, fazendo grande bem à juventude, especialmente a mais pobre que tem maior necessidade. São Ludovico Pavoni e o Instituto de São Barnabé. Encargos e fundação. Aos 34 anos, foi nomeado cônego da catedral e lhe foi confiada a reitoria da Basílica de São Barnabé. Percebendo, no entanto, que muitos oratorianos, sobretudo os pobres, fraquejavam e se desviavam do bom caminho ao se inserirem no mundo do trabalho, que, infelizmente, não garantia um ambiente moral e cristão sadio, Ludovico Pavoni decidiu fundar um instituto beneficente ou colégio de artes onde, pelo menos, os órfãos ou os descuidados pelos próprios pais fossem acolhidos, gratuitamente mantidos e educados de forma cristã. Ludovico sonhava habilitar os jovens para o desempenho de alguma profissão, com o objetivo de formá-los, ao mesmo tempo, afeiçoados à religião, úteis à sociedade e ao Estado. Nasceu, assim, o Instituto de São Barnabé. Oficinas de salvação. Entre as artes, a mais importante foi a tipografia, querida por Padre Pavoni como escola tipográfica que pode ser considerada a primeira escola gráfica da Itália e que logo se torna uma verdadeira editora. Com o passar dos anos, multiplicaram-se os ofícios ensinados em São Barnabé. Em 1831, Padre Pavoni numera 8 oficinas existentes: tipografia e calcografia, encadernação, livraria, ourivesaria, serralheria, carpintaria, tornearia e sapataria. Seguindo a inspiração. O Instituto de São Barnabé reunia, pela primeira vez, o aspecto educativo, o assistencial e o profissional, mas a marca mais profunda, a ideia característica do novo instituto era que os meninos pobres, abandonados pelos pais e parentes mais próximos, aí encontrassem tudo o que tinham perdido e não somente um pão, uma roupa e uma educação nas letras e artes, mas o pai e a mãe, a família de que a desventura os privou, e com o pai, a mãe, a família, tudo o que um pobre podia receber e gozar. Condecorado cavaleiro da coroa férrea. Além do esperado, Padre Pavoni pensou também nos camponeses e projetou uma escola agrícola. Em 1841, acolhe também deficientes auditivos.
Em 3 de junho de 1844, foi condecorado pelo imperador com o título de Cavaleiro da Coroa Férrea. Cuidados estendidos. Para sustentar e dar continuidade ao Instituto, Ludovico Pavoni cultivava muito a ideia de formar com seus jovens mais fervorosos uma regular congregação. Consistia na unidade com os vínculos da caridade cristã e fundamentada nas virtudes evangélicas. Além da dedicação inteiramente ao acolhimento e à educação dos filhinhos abandonados, e se dispõe a estender gratuitamente seus cuidados também em favor da tão recomendada Casa da Indústria, prejudicada com a falta de mestres competentes nas artes. A aprovação. Obtido o decreto da finalidade da congregação, por parte do Papa Gregório XVI, em 1843, alcançou finalmente a aprovação imperial, com a criação da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. A Congregação dos Filhos de Maria Imaculada. Os Pavonianos. Quanto à marca da nova família religiosa, os contemporâneos reconhecem-lhe a originalidade e a novidade. Devendo a mesma compor-se de religiosos sacerdotes para a direção espiritual, disciplinar e administrativa da obra e de religiosos leigos para a condução das oficinas e a educação dos jovens. Surge assim a nova imagem do religioso trabalhador e educador, o irmão coadjutor pavoniano, inserido diretamente na missão específica da congregação, com paridade de direitos e de deveres com os sacerdotes. Morte no domingo de Ramos. Com a saúde comprometida, Ludovico a teve agravada e, na madrugada de 1º de abril, domingo de Ramos, morreu. Santidade. Na beatificação de Ludovico Pavoni, sancionada pelo Papa Pio XII, o pontífice fala sobre a heroicidade das virtudes, no qual é chamado de um outro Filipe Neri, precursor de São João Bosco, rival perfeito de São José Cotolengo. Minha oração. A sede pela salvação das almas habitava o coração de São Ludovico Pavoni. Senhor, que meu coração seja incendiado pelo ardor evangelizador. Dá-me o teu Espírito Santo com cada um dos seus dons. Amém. Oremos, ó Deus, que escolhestes o bem-aventurado Ludovico Pavoni, sacerdote, inflamado de caridade evangélica, como pai dos adolescentes e mestre da doutrina cristã, concedei-nos, benignamente, por sua intercessão, seguir seu exemplo, animados pelo mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Ludovico Pavoni, rogai por nós.